Pois muito bem-vindos então na aula de hoje. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os padres da Igreja. Na aula passada tínhamos falado sobre São Basílio Magno e agora gostaria de aprofundar um pouco o pensamento, ainda que muito brevemente, de dois grandes padres também capadócios. Se trata de Gregório de Nazianzo e também de Gregório de Nissa, irmão de Basílio Magno. Então, sobre Gregório, para começar falando dele, a sua vida está muito unida àquela de Basílio. De fato, ele é filho de Gregório, o assim chamado Velho, bispo de Nazianzo, por volta do ano 325. Anfilóquio, seu sobrinho, foi bispo de Icônio. Anfilóquio também é um grande padre da Capadócia. Gregório estudou em Cesareia da Capadócia e também em Cesareia da Palestina, em Alexandria e em Atenas. Vocês vão se lembrar que Gregório e Basílio estudaram juntos em Atenas. No ano 358, Gregório recebeu o batismo e decidiu levar vida monástica, mas sem deixar a família, à exceção de algum tempo em que se juntou com Basílio para escrever a Filocalia na ilha de Anessos. Vocês vão lembrar, a Filocalia é esse escrito elaborado por Basílio e por Gregório, onde se recolhia interpretações escriturísticas de Orígenes de Alexandria, em geral sobre a Sagrada Escritura. Então eram textos marcantes pela sua beleza e pela sua profundidade, textos de Orígenes de Alexandria, onde esse autor alexandrino explicava as Sagradas Escrituras. Seu pai se ordenou sacerdote no ano 361. Seu pai o ordenou sacerdote, no ano 361. Em 372, ele teve de aceitar ser ordenado bispo de Sásima por Basílio. Morto o pai, em 374, Gregório governa por um tempo a igreja de Nazianzo, mas depois se retira para Seleucia da Isáuria, onde ele defendeu a causa de Basílio. Então, vocês vão recordar que Basílio ele estava implicado em muitas questões disciplinares da igreja do seu tempo. Como ainda havia alguns resquícios do arianismo, como havia o conflito entre os melecianos em Antioquia e os ocidentais, que haviam colocado na cátedra de Antioquia Paulino. Então, como São Basílio ele tinha se aproximado disciplinarmente de Melécio e dos orientais, e ao mesmo tempo, do ponto de vista doutrinal, ele tinha se aproximado de Atanásio e dos ocidentais. Isso então causou revolta entre alguns orientais e Gregório veio também em defesa do amigo. O apoio de Melécio de Antioquia a Gregório fez aumentar as suspeitas de Roma e Alexandria. Pelo concílio constantinopolitano do ano 381, foi nomeado bispo de Constantinopla, mas Roma não aceitou e ele teve de se retirar. Vejam como Gregório não era bem quisto por Roma e por Alexandria. Com a morte de Melécio, Gregório de Nazianzo presidiu o concílio de Constantinopla. Esteve como bispo de Nazianzo até o ano 383 e depois se retirou a Arianzo. Esses fatos mostram a volubilidade de seu caráter e a fuga diante das responsabilidades. Por mais que Gregório fosse
um excelente pastor, mas ele era sobretudo um exímio doutor, mestre da igreja, né? E às vezes as dificuldades faziam com que ele abandonasse as dioceses pelas quais ele ia passando, né? Também seus escritos, cartas e poesia mostram esta sua índole. Dos escritos de Gregório, nós temos, em primeiro lugar, os 44 discursos, onde coloco aqui em destaque alguns deles. O discurso segundo, que é sobre o sacerdócio, ou uma espécie de apologia de si mesmo, do ano 362. O discurso 41 é sobre o dia de Pentecostes. Foi escrito por volta do ano 379. Então, os discursos 32 a 33 são sobre o Espírito Santo e sobre a Santíssima Trindade, também atribuídos ao ano 379. Então vejam aqui o tema do Espírito Santo vai estar presente, sobretudo, nesse discurso sobre o dia de Pentecostes, mas também no discurso então 41, mas também no discurso 32 e 33. Os mais famosos discursos de Gregório de Nazianzo são os discursos 27 a 31, são os assim chamados discursos teológicos, escritos por volta do ano 380. É onde Gregório vai defender a fé de Nicéia e vai defender a consubstancialidade do Filho e do Espírito. São consubstanciais ao Pai. Tem um discurso 36, onde ele fala de si mesmo, escrito por volta do ano 380. O discurso 42 é um discurso de despedida da sua diocese, do ano 381. O discurso 41 é um panegírico, né, em louvor de Atanásio, escrito por volta do ano 379, onde Gregório tenta defender a causa nicena e conciliar-se com o partido de Atanásio, né, com o grupo dos apoiadores de Atanásio. O discurso 43 também é conhecido porque é um discurso pronunciado na morte do amigo Basílio, do ano 382. Dele também temos algumas cartas que lhe são atribuídas, por volta de 249 cartas atribuídas a Gregório de Nazianzo. A carta 101 e também 202 são contra Apolinário de Laodiceia, que afirmava que Cristo não tinha uma alma racional. Então, Gregório vai combater a heresia de Apolinário, que dizia que, portanto, o Verbo havia substituído a alma racional de Cristo. E Gregório vai dizer não, ou seja, Cristo, como ele é verdadeiro Deus, mas ele é também verdadeiro homem, ele teve também uma humanidade completa, em corpo e alma. Depois, nós temos também a poesia de Gregório, algumas poesias dogmáticas, a Carmina dogmática, poesias morais, poesias históricas, poesias diversas, uma epitáfia, ou seja, poesias fúnebres, e alguns epigramas, epigramata. Então, Gregório de Nazianzo também tinha essa sensibilidade artística, poética. Na carta a Cledônio, nós temos esse texto fundamental de Gregório de Nazianzo, onde ele vai falar sobre a alma racional de Cristo.
E ele diz assim a Cledônio: estes homens não enganem os outros nem a si mesmos, admitindo que o homem do Senhor, como dizem, ou melhor, o nosso Senhor e Deus, é um homem sem intelecto. Porque não dividimos o homem da divindade, mas afirmamos um e o mesmo. Primeiro, não o homem, mas somente Deus e Filho, né? Ou seja, antes da encarnação, não existia a humanidade de Cristo, né? Então existia o verbo pré-existente. Então, em primeiro lugar, Deus e Filho. E antes dos tempos, não misturado com o corpo e com o que é do corpo, mas no fim, ou seja, no fim dos tempos também, professamos o homem assumido para a nossa salvação, responsável na carne, impassível na divindade. Desculpem, aqui a tradução está incorreta, não é responsável, mas passível na carne, impassível na divindade. Circunscrito no corpo, incircunscrito no espírito, ao mesmo tempo terreno e celestial, visível e invisível ou inteligível, né? Compreensível enquanto ao corpo, né, a sua humanidade, e incompreensível enquanto à sua divindade. Para que dele, completo homem e Deus, todo o homem que havia caído sob o pecado pudesse ser recriado. E essa palavra aqui é importante, todo o homem, né? Então, por que o verbo se fez carne? Para redimir o homem todo que havia pecado, né? Então, a encarnação não vem somente para redimir uma parte do homem, a sua corporeidade, a sua sensibilidade, mas também a sua racionalidade, a sua alma racional. Portanto, Cristo, ao encarnar-se, vem para salvar o homem todo. Se alguém pensa que Santa Maria não é mãe de Deus, está fora da divindade, né? Se alguém diz que o Logos passou pela Virgem como um canal e não se formou nela divinamente e humanamente, digo divinamente porque foi gerado, sem a contribuição do homem, humanamente porque nasceu conforme a gestação, né? Então, veja, aqui Gregório está dizendo que Maria é mãe de Deus muito antes do concílio de Éfeso, do ano 431. Né? Então ele já proclamava essa verdade da nossa fé, que Maria é Theotokos, é mãe de Deus, né? Muito antes do concílio de Éfeso. Então, e depois ele vai dizer que se formou no ventre de Maria, tanto do modo divino e humano, né? Divino por obra do Espírito Santo, humano pela contribuição de Maria. Tal homem que assim pensa, né? Ou seja, que pensa que Deus, que o Logos, né? Simplesmente passou como um canal, mas não se formou verdadeiramente em Maria. Então, tal homem que pensa assim, é também ateu. Se alguém diz que o homem foi criado e depois Deus se revestiu dele, tal pessoa se condena, pois este não é o nascimento de Deus, mas a exclusão do nascimento. Ok? Então, não é que primeiro foi criado um homem e depois veio o verbo sobre ele, mas não, né? Ao mesmo tempo, no ventre de Maria, existiu uma única pessoa, a pessoa do verbo, naquela humanidade completa. Se então alguém afirma 2 filhos, um nascido de Deus Pai e o segundo nascido da mãe, e não apenas um e o mesmo filho, essa pessoa perde a adoção filial prometida àqueles que creem corretamente, né? Então existe um único filho. Não é, por um lado, o Filho de Deus, que é concebido divinamente por obra do Espírito Santo,
e por outro lado o Filho de Maria, né? Digamos assim, com a sua personalidade humana. Não, existe um só Filho, que é ao mesmo tempo Filho de Deus, por obra do Espírito, e Filho de Maria. Esta pessoa perde então a adoção filial. Na verdade, existem duas naturezas, a natureza divina, a natureza humana, porque alma e corpo são duas naturezas, mas não são dois filhos, nem dois deuses, né? Então, o Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Mas não são dois filhos, nem dois deuses. Na verdade, também não há dois homens em nós, embora Paulo assim definisse a realidade interior do homem e a realidade exterior. E resumindo, outra coisa é o que compõe o Salvador, né? Então, no Salvador existe uma coisa e outra coisa, ou seja, a natureza divina e a natureza humana, que é composto Salvador, de duas naturezas, mas não são outro sujeito e outro sujeito, né? Aqui é a tradução até difícil de traduzir, né? Porque Gregório, que ele diz que no Salvador não existe algo e outro algo. Desculpa, ele diz, existe algo e outro algo, ou seja, a natureza divina é algo, a natureza humana, outro algo. Existe juntos no Salvador. Mas não se pode dizer que existe alguém e outro alguém, que é o que ele diz aqui com essas palavras, outro sujeito e outro sujeito, né? Não tem duas pessoas, tem uma só. Ele diz que nunca seja. Na verdade, as duas realidades são uma e a mesma coisa pela união, porque Deus se fez homem e o homem se fez Deus. Ou como se queira dizer, eu digo outra coisa e outra coisa, enquanto na Trindade é o oposto. Então, isso acontece diferentemente na Trindade. Na Trindade existe uma só coisa, ou seja, uma só divindade e três alguéns, né? Então tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. E é o contrário que acontece em Cristo encarnado. Em Cristo encarnado tem duas coisas, a natureza divina e a natureza humana, e um só alguém, uma só pessoa, que é a segunda pessoa da Trindade. Na verdade, aqui eles são outra pessoa e outra pessoa na Trindade, né? Para que não confundamos as hipóstases. Não outra e outra coisa, né? Ou seja, dois deuses. Na verdade, os três são uma e a mesma coisa pela divindade. Pois aqui, Gregório de Nazianzo nos fala então dessa diferença entre a natureza de Deus, que é una na Trindade, mas em Cristo essa natureza é dúplice, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na Trindade são três pessoas, em Cristo uma só pessoa. Por isso ele usa essas palavras, outra coisa ou outro sujeito. E em seguida Gregório vai afirmar que se alguém põe sua esperança em um homem sem intelecto, ele próprio é alguém verdadeiramente sem intelecto e não é digno de ser salvo inteiramente, né? Então essa frase aqui, famosa de Gregório, que se Cristo se encarnou para a nossa salvação, ele veio para salvar o homem todo, o homem em todos os seus aspectos, sejam corpóreos, também espirituais, intelectuais, volitivos. Então, se alguém coloca a sua esperança em um homem sem intelecto, tal pessoa, ele próprio, é alguém verdadeiramente sem intelecto
e não é digno de ser salvo inteiramente, porque o que não é assumido não é curado, né? Então essa frase famosa de Gregório de Nazianzo, né? O que não é assumido não pode ser salvo ou curado. Então ele assumiu a natureza completa do homem para salvá-la completa. Se Adão tivesse pecado pela metade, o que foi assumido e salvo seria também pela metade. E não foi assim, né? Cristo é o Salvador de todos os homens e do homem todo, porque ele é verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. Portanto, Cristo vem para salvar o homem na sua totalidade, graças à sua encarnação. Então ele é Filho de Deus, gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, mas ao mesmo tempo ele também é filho de Maria, mas não são dois filhos. É um só o Filho de Deus, que se encarnou para a nossa salvação. Então, nós vemos aqui como Gregório de Nazianzo, ele vai defender a doutrina sobre as duas naturezas de Cristo e, sobretudo, ele vai defender a humanidade de Cristo. É interessante que essa defesa de Gregório, ela se apoia na noção de pessoa que o concílio de Constantinopla II, mas sobretudo de Éfeso, que ainda surgiria, vão definir, né, que em Cristo tem uma só pessoa do verbo, né? A mia physis é uma só physis entendido aqui, né, como pessoa. Então, em Cristo, uma só pessoa. Então, não há duas pessoas, dois alguéns, né, como se fosse duas coisas, né? Uma do homem, outra da divindade, mas forma uma só pessoa. É o único verbo de Deus reside em Cristo. Em Cristo não há duas pessoas, né? Às vezes a gente escuta, até mesmo uma vez eu vi escrito um livro intitulado A Pessoa Humana de Jesus. Jesus não tem pessoa humana, ele tem natureza humana completa, corpo, alma e alma racional. Mas Jesus não tem uma pessoa humana, é um só filho, é uma só pessoa que se encarnou no ventre de Maria, né? Mas a natureza humana de Cristo não coincide, não é a natureza divina. Então, em Cristo, duas naturezas, ou seja, duas coisas, mas um só alguém, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mais adiante, nós veremos que esse fundamento da pessoa vai explicar por que Maria é mãe de Deus, Theotokos, né? Porque ela gerou a única pessoa do Filho de Deus. Não gerou uma pessoa humana, mas ela é mãe da pessoa que nasceu do seu ventre. Visto que ela é mãe da pessoa, e essa pessoa é divina, é a única pessoa em Deus, portanto, Maria é considerada mãe de Deus, né, com todo o direito. Então, vejam aqui a sabedoria de Gregório de Nazianzo, desculpem, para explicar a nossa fé. Também gostaria de trazer aqui um texto para conhecer um pouco também, agora sim, de Gregório de Nissa. Ele foi irmão menor de Basílio, e praticamente ele esteve à sombra do irmão até a morte deste último, né? Quando Basílio falece, Gregório de Nissa ele entra em cena.
E Gregório de Niça é conhecido como o teólogo, porque ele é um pensador muito especulativo, né? Se por um lado Basílio e Gregório de Nazianzo eram sobretudo pastores, portanto estavam mais preocupados com a formação catequética do seu povo, aqui nós vemos em Gregório, sem abandonar essa preocupação pastoral, Gregório coloca o ênfase na teologia especular, né? Pensar, refletir sobre os mistérios da nossa fé. Por isso ele é considerado como o teólogo. Aqui gostaria de comentar uma homilia, um trecho dessa homilia, onde ele vai nos falar justamente sobre a Trindade, mas em específico sobre o Espírito Santo, apoiando-se no livro do Cântico dos Cânticos, da Sagrada Escritura, né? Onde o esposo chama a esposa de pomba predileta, né? Minha pomba predileta. Então, ele vai aprofundar o significado espiritual da pomba, como nós vemos no Evangelho, né? O Espírito Santo, ele aparece em forma de pomba no batismo de Jesus, né? E outros episódios também. Então, diz assim o texto de Gregório sobre o Cântico dos Cânticos. Se o amor expulsa completamente o temor, de tal modo que o temor se transforma em amor, então compreenderemos que a salvação nos é obtida pela unidade, pois a salvação consiste em estarmos todos unidos na íntima adesão ao único e sumo bem, pela perfeição que está representada naquela pomba de que nos fala o Cântico dos Cânticos, né? Então, o Cântico dos Cânticos também usa essa palavra pomba como um símbolo do amor, né? Entre os dois esposos. Ele chama a esposa de minha pomba, mas não somente essa pomba predileta. Ele fala que essa pomba é única, perfeita. E aqui ele cita o trecho do Cântico dos Cânticos. É o que parece desprender-se das seguintes palavras: uma só é a minha pomba, uma só a minha perfeita. É a única filha de sua mãe, a predileta daquela que lhe deu a luz. Vejo então essa pomba, que é o amor, né, que é a sua esposa amada, mas é única e é perfeita. Portanto, é símbolo do Espírito Santo, né? A pomba, que está presente no batismo de Jesus, mas também uma das funções do Espírito Santo é dar unidade ao corpo da igreja. O Espírito Santo vai unificar, vai dar unidade a todo o corpo da igreja. Portanto, por isso, o autor do cântico diz que ela é única, é uma só e perfeita, porque o Espírito Santo é assim, ele causa unidade, ele unifica, ele congrega, reúne em uma só coisa seres diferentes. O vínculo desta unidade é a glória. Vejam também, o Espírito Santo vai manifestar a glória, né, de Deus. Nenhuma pessoa sensata poderá negar que este nome glória é atribuído ao Espírito Santo. Se recordar as palavras do Senhor: eu dei-lhes a glória que tu me deste. Então, Jesus, ao dar-nos o Espírito Santo, nos está dando a glória de Deus. Foi esta glória que o Senhor deu aos discípulos quando lhes disse: recebei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a glória, porque é Ele que glorifica o Filho e glorifica o Pai. Portanto, o Espírito Santo que nos foi dado é a glória do Filho, é a glória do Pai. Ele sempre possuiu esta glória.
antes mesmo que o mundo existisse, mas recebeu-a também ao assumir a natureza humana. Então, essa glória o Filho possuía sempre, ou seja, o Espírito Santo estava com ele sempre, mas ele também recebeu quando assumiu a natureza humana. Por isso o Espírito, a sombra do Espírito, pairou sobre Maria. E uma vez que a natureza humana de Cristo foi glorificada pelo Espírito Santo, a glória do Espírito foi comunicada a todos os que participam dessa natureza, a começar pelos apóstolos. Então, em primeiro lugar, segundo Gregório, o Espírito vem a Cristo para glorificar, para encher da divindade o corpo humano de Jesus, o verdadeiro corpo humano dele, mas é glorificado, ou seja, santificado, preenchido de Deus por força do Espírito Santo. E visto que Jesus é verdadeiro homem, também o corpo de toda a humanidade é glorificado pela presença do Espírito. E em primeiro lugar, essa glorificação começa pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Por esta razão diz: eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um só, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. Então é o Espírito Santo que é a glória, né, porque ele vem habitar nos nossos corações e nos leva à unidade. A unidade da igreja se faz no Espírito. Né? No Antigo Testamento, a glória de Deus estava sobretudo presente no templo. Né? Então, quando o templo se enchia da glória de Deus, era símbolo da presença de Deus. Né? A presença de Deus, portanto, é a sua glória, esse esplendor que brota do Senhor. Então, o Espírito Santo, sendo a glória do Pai, ele é esse esplendor da beleza do Pai e do Filho, né? E que nos dá essa unidade na igreja. Por isso, todo aquele que vai crescendo desde a infância até alcançar o estado de homem perfeito, chega àquela maturidade espiritual que somente a inteligência iluminada pela fé pode compreender. Então será capaz de receber a glória do Espírito Santo através de uma vida pura, livre de toda mancha. Esta é aquela pomba perfeita a que se refere o esposo quando afirma: uma só é a minha pomba, uma só a minha perfeita. Então, o Espírito Santo nos leva a essa maturidade espiritual, ao estado de perfeição, né? Onde a fé é plena e nos leva à compreensão plena dos mistérios de Cristo. Por isso, ele outra vez volta, né, aqui a citar o texto do cântico, dizendo que uma só é a minha pomba, simbolizando a unidade. Uma só a minha perfeita, simbolizando a unidade do amor na sua perfeição. O Espírito Santo, então, é unidade e é santidade, santificação, perfeição cristã. Então, aqui nós vemos esse texto de Gregório de Nissa, que nos explica, né, a beleza da ação de Deus em nós, que nos eleva, que nos unifica, que nos dá essa força do alto na nossa santificação. Gregório de Nazianzo e Gregório de Nisa são esses dois grandes padres da igreja ali na Capadócia, hoje a atual região da Turquia, né? Dois eminentes teólogos, dois também excelentes pastores da igreja,
cada um a seu modo, né? De Gregório de Nisa, nós temos diversas obras teológicas, uma, por exemplo, sobre a criação do homem, outra sobre a perfeição do cristão. Gregório de Nissa, ele segue uma tendência muito platonizante nas suas obras. Ele usa muito da filosofia, sobretudo de Platão, para explicar os mistérios da fé. E nesse sentido, também Gregório de Nissa, ele tem uma forte reflexão mística, né? Onde a alma vai se elevando em direção à contemplação das coisas eternas, né? Então, esses são os dois grandes padres capadócios que, juntamente com Basílio, né, formam essa espécie de tríade, coluna da Igreja, tanto do Oriente como também do Ocidente. Então, nessa videoaula nós conhecemos um pouco mais da profundidade do pensamento teológico desses dois grandes padres capadócios, que são ponto de referência para a nossa fé ainda hoje, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa.